A fé é uma certeza que nos leva a aguardar o momento certo. Ela ignora qualquer sentimento. Hoje nós vamos ler Gálatas capítulo 4. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine nessa meditação. Meu Deus e Pai, que o Teu Espírito em nós abra o entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e assim, meu Deus, poder viver debaixo da Tua vontade. Que assim seja. No versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menino, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha o que está aqui no comentário do 1 ao 2, debaixo de tutores. Paulo usa de nova analogia para ensinar os Gálatas sobre a sua situação diante do Evangelho. Ele já havia comparado a lei a um pedagogo, isto é, a um servo encarregado pela educação do filho do seu senhor. E aqui o apóstolo relaciona a lei a um protetor e tutor de um menor, que precisa não apenas de ajuda para administrar uma propriedade herdada, mas também de proteção para os seus bens e para si mesmo, justamente por não ter idade nem capacidade para tal. E aí o 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. O Bispo Macedo, ele fala assim: a plenitude dos tempos se refere ao tempo designado por Deus para cumprir o plano de enviar seu Filho ao mundo. Ele nasceu sobre a lei e cumpriu de modo exímio a fim de libertar os que viviam debaixo dela. O Senhor Jesus não precisa se sujeitar ao jugo da lei, mas fez isso para nos salvar. Naquela época, havia enorme distinção entre homens livres e escravos, de maneira que o conceito de redenção era bastante conhecido. Um escravo era livre somente mediante o pagamento do seu resgate. Do contrário, morria na escravidão. Foi isso que o Salvador fez na cruz com seu sangue. Mas, ao dar sua vida, ele não apenas livrou o homem do diabo, como também concedeu o direito de ele ser adotado por Deus como filho. Portanto, se outrora era escravo, agora, em aliança com Deus, passa a ser herdeiro de suas promessas. E é uma dádiva, é uma graça tão grande isso, né? Nós podermos nos tornar seus filhos e herdeiros no 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Veja a importância de você ter o Espírito Santo habitando dentro de você. Porque ele é o guia, né? Ele é o orientador. Mas para que ele possa, por exemplo, habitar no seu coração, o que é necessário fazer? O esvaziamento de absolutamente tudo que esteja preenchendo ele e esteja te afastando do Criador. O 7. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha o comentário do bispo, o herdeiro. Por lei, o filho é o herdeiro natural dos seus pais nesse mundo. Na vida espiritual também. Os privilégios da adoção são imensuráveis, pois dá ao filho o direito de herdar tudo o que Deus possui. Essa herança de tesouros incalculáveis inclui bênçãos terrenas e eternas. O Altíssimo tem prazer de ver seus filhos desfrutando de suas promessas nessa vida. Mas o melhor ele reserva para o porvir. Por isso está escrito que nenhuma mente humana consegue imaginar os deleites e os privilégios do céu. Mas isso é concedido somente àqueles que nascem de Deus, ou seja, que deixam a natureza adâmica para serem participantes da natureza divina. Enquanto isso não acontece, o homem vive na condição de servo, isto é, de escravo da sua carne, do pecado e dos valores deturpados deste mundo. Por isso que uma pessoa, quando ela se torna filha,
ela deixa tudo nessa terra, né? Ela entende que o que há de mais precioso para ela está em ter o Espírito Santo e herdar a terra prometida, o reino dos céus, para onde Deus havia prometido que ia nos levar. Olha agora a continuação no 8. Mas quando conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então quer dizer, os Gálatas, apesar de ter aprendido a fé, a nova aliança, eles estavam voltando a servir coisas que não deveriam ser servidas, né? Aí ele diz no 11, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. O bispo ele faz o comentário do 13 ao 20 assim, dores de parto. Paulo comparou o trabalho que realizou em prol da conversão dos Gálatas às dores de um parturiente. Para que aquelas pessoas conhecessem a verdade, o apóstolo precisou trabalhar muito no seu ministério. Na primeira vez em que visitou a Galícia, ele estava enfermo, mas superou suas aflições pessoais para trabalhar incansavelmente na evangelização dos habitantes. Além de se dedicar ao ensino da palavra, para que Cristo fosse formado neles, Paulo orava e chorava pela salvação da alma de cada um. Porém, embora o tenha recebido com hospitalidade e satisfação a princípio, passaram a vê-lo como um adversário depois de terem sua fé contaminada. O progresso do pecado entre os Gálatas foi tão grande que o apóstolo se mostrou perplexo e ávido para falar pessoalmente com eles. Ao dizer que mudaria a voz, significa que ele estava pronto para lidar com a situação conforme fosse necessário. Isto é, com a voz branda ou severa. Paulo faria de tudo para promover o arrependimento e a fé neles. Aí o 14 diz, e não rejeitastes, nem desprezastes. Isso era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mudaríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós? Não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então quer dizer, aqueles Gálatas, eles estavam se deixando influenciar por umas novas doutrinas, por novos pensamentos e se desviando do início da sua fé, do primeiro amor da fé. No 21 diz assim, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outra da livre. Então, vamos ver o que ele quer dizer com esse exemplo. Eu vou começar lendo aqui o comentário do bispo, que ele diz assim, Abraão teve 2 filhos. Ao se referir a Agar e Ismael e a Sara e Isaac, Paulo usa uma alegoria para mostrar a diferença entre a antiga e a nova aliança. Embora ambos fossem filhos do patriarca, Ismael nasceu segundo a carne, o que simbolizava o esforço pessoal de Abraão e as obras da lei. Por isso, Agar representava a lei dada no Sinai, que determinava que cerimônias e rituais tornavam o homem aceito diante de Deus. Já Isaac representa o cumprimento da promessa de Deus aos que vivem pela fé.
Os judeus que dissuadiam os gálatas eram escravos, pois viviam debaixo da lei, dependendo da sua autojustiça e dos méritos pessoais. Então, vamos ver. No 23 já. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é a de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais dos que os das que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como estão aqueles que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, ele faz essa comparação, né? Agar com Ismael representa a antiga aliança de Deus com os homens feita com Moisés lá no alto do Monte Sinai. Então, essa lei, por mais que ele fosse filho de Abraão, mas ele não tinha condições de herdar as promessas de Abraão, por ser filho da escrava. Então, não adiantava, por mais que ele fosse filho, ele tentasse, não iria herdar. Mas o esperar o filho da promessa, né? O filho entre ele e Sara, então veio Isaque. Isaque, sim, ele é semelhança do Senhor Jesus, que morreu para nos salvar. Então, através do Senhor Jesus, nos tornamos herdeiros da promessa. Nesse versículo 29, o bispo vai escrever o seguinte, vamos ler o versículo primeiro. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Segundo o Espírito, podemos usar a comparação dos filhos de Sara e de Agar para demonstrar a diferença entre os que são nascidos do Espírito Santo e os que são nascidos da carne. O filho de Sara simboliza os filhos da fé, da confiança absoluta na promessa e na providência constante de Deus. Estes são os herdeiros legítimos do Senhor, por isso são livres e receberão a herança da vida eterna. Já o filho gerado por Agar, embora fosse mais velho, era o filho da escrava, da vontade da carne, da impaciência e da resolução de problemas do seu próprio jeito. Esse representa aqueles que estão sob a escravidão do pecado e vivem dominados por seus desejos. Isaque, o filho da esposa, era perseguido e ridicularizado por Ismael, o filho da escrava. Isso evidencia o conflito constante que há entre o homem espiritual e o natural. Por isso, aqueles que são nascidos de Deus devem estar preparados para as perseguições. Apesar das calúnias, das zombarias e das injustiças, o homem espiritual sempre prevalecerá sobre as contendas carnais. E graças a Deus. Por isso, você deve lutar por isso, ter o Espírito Santo em você, para que você seja guiado, não pelos seus sentimentos, né? Mas pela fé. Sara, no momento de sentimento, e Abraão também, foram guiados pelo seu próprio coração a ter um filho com a escrava. O resultado foi desastroso. Você pode observar que até hoje os árabes são inimigos do povo de Israel. E os árabes são filhos de Abraão também. São os filhos de Ismael, né? O filho da escrava. Mas olha os conflitos que até hoje tem ali naquela área de Gaza, né? Entre Israel e o povo daquela outra área. Então, cuidado com os sentimentos. Ele pode levar você a uma emoção e a destruir a sua vida. Continue refletindo nessas palavras. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito o que falar com você. Deus ilumine a todos.